Meu nome é Marcela, tenho 34 anos hoje e preciso contar o que aconteceu comigo no verão de 2018, aqui em Campinas, São Paulo. Na época, eu era considerada uma das mulheres mais abençoadas da Assembleia de Deus do bairro Jardim São Gabriel. Trabalhava como auxiliar administrativa numa escola municipal perto do Terminal Central. Tinha um casamento de 7 anos com o Ricardo, que era diácono na igreja, e 2 filhas lindas. A Júlia, de 6 anos, e a pequena Ana Clara, de 3. Minha vida era tão organizada, tão certinha, que minha sogra, a dona Neuza, vivia dizendo para as amigas dela que eu era a nora que ela tinha pedido a Deus em oração. Eu nunca faltava um culto sequer, sempre estava lá na primeira fileira cantando os louvores de coração. Todo sábado de manhã eu preparava marmitas e levava para os irmãos em situação de rua que ficavam perto da rodoviária. As pessoas me viam como exemplo, sabe? Aquela crente fiel que todo mundo admira. Mas eu tinha um defeito secreto que ninguém sabia. Eu sempre tive uma curiosidade enorme sobre coisas sobrenaturais, sobre o futuro, sobre o que ia acontecer na minha vida. Eu sabia que a Bíblia proíbe claramente essas práticas, mas aquela curiosidade ficava ali, me cutucando por dentro. Algumas semanas antes do que vou contar, eu tinha passado de carro pela Avenida Norte-Sul e vi um outdoor enorme de uma vidente. A mulher do outdoor tinha uns olhos penetrantes e uma frase que dizia: "Descubra seu futuro antes que seja tarde." Aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias. Eu pensava, será que tem alguma coisa ruim vindo na minha vida que eu preciso saber? Será que meu casamento está bem mesmo? Será que minhas filhas vão ficar doentes? Mas eu resistia, orava, tentava tirar aquilo da cabeça. Achava que era só uma fase que ia passar. O Ricardo era um marido maravilhoso. Trabalhava numa distribuidora de bebidas na região do Campo Grande e sempre chegava em casa cedo para jantar com a gente. A gente orava junto todas as noites antes de dormir. Lia a Bíblia para os filhas antes de elas dormirem. Nosso apartamento era pequeno, 2 quartos num prédio simples, mas era nosso lar. Tudo parecia perfeito demais, entende? Às vezes, eu até achava que era bom demais para ser verdade, que uma hora alguma coisa ia dar errado. E era exatamente esse medo que alimentava minha curiosidade maldita. Naquele janeiro de 2018, o calor em Campinas estava insuportável. Todo dia batia uns 38 graus, o asfalto derretendo, aquele mormaço que gruda na pele. Eu trabalhava de segunda a sexta na escola e aos sábados sempre ia fazer as compras da semana na feira do Largo do Rosário, que fica ali perto do centro. Era uma feira grande, cheia de gente, com aquelas barracas de frutas, verduras, temperos, de tudo um pouco. Eu gostava de ir sozinha porque era meu momento de relaxar, de não ter que ficar correndo atrás das meninas. Foi num sábado desses, um dia que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Eu tinha saído de casa cedo, umas 8 horas da manhã, deixei o Ricardo com as meninas assistindo desenho. Cheguei na feira, peguei minha sacola de pano que eu sempre levava e comecei a fazer as compras normalmente. Comprei alface, tomate, cenoura, banana, coisas básicas da semana. O sol já estava forte, mesmo sendo cedo, e eu estava com aquela blusa de manga comprida, porque crente não usa decote, nem nada muito curto, né? Tava suando, com calor, querendo terminar logo para voltar para casa. Eu estava na barraca de tomates, escolhendo os mais bonitos, quando senti uma mão segurando meu braço com força. Levei um susto enorme e me virei rápido. Era uma mulher de uns 60 anos, cabelos pretos com algumas mechas grisalhas, usando umas argolas douradas enormes nas orelhas e um chale vermelho mesmo com aquele calor todo. Os olhos dela eram diferentes. Sei lá como explicar, mas era como se ela enxergasse através da gente. Quando ela me tocou, senti uma coisa estranha, tipo um formigamento que subiu pelo meu braço, como se fosse um choque elétrico bem fraquinho. Meu coração disparou na hora. A mulher me olhou fundo nos olhos e disse:
Filha, você tem uma luz muito forte ao seu redor, mas eu vejo uma sombra querendo apagar essa luz. Eu fiquei paralisada ali, segurando os tomates na mão, sem saber o que falar. Ela continuou: deixa eu ver sua mão só um minutinho, não vou cobrar nada de você. E foi aí que meu erro começou. Eu pensei, se ela não está cobrando, então não é um pacto, né? Não é como se eu estivesse pagando por isso. Só uma olhadinha rápida, que mal pode fazer, mas uma parte de mim, lá no fundo, sabia que estava errado. Nesse exato momento, uma senhora evangélica que estava comprando na barraca do lado me olhou. Eu conhecia ela de vista. Já tinha visto algumas vezes na Catedral do Avivamento que fica ali perto. Ela balançou a cabeça devagar, com uma expressão de pena no rosto, como quem está dizendo: não faça isso, filha. Os olhos dela estavam me implorando para eu não aceitar. Mas eu ignorei completamente aquele aviso silencioso. Virei as costas para a mulher e olhei para a cigana de novo. A cigana tinha uma barraquinha ali mesmo, do lado das frutas, com uma placa de madeira pintada à mão escrito: Dona Esmeralda, leitura de búzios e mãos. Ela apontou para um banquinho velho e desgastado do lado da barraca dela. Eu olhei em volta. Vi várias pessoas passando, comprando suas coisas, vivendo suas vidas normais, sem imaginar que eu estava prestes a tomar a decisão mais idiota da minha vida inteira. Respirei fundo, joguei a sacola de compras no chão e sentei naquele banquinho. Naquele momento, sem eu saber, eu tinha acabado de abrir uma porta que jamais deveria ter aberto. A Dona Esmeralda puxou uma cadeirinha de plástico e sentou bem na minha frente, tão perto que eu conseguia sentir o cheiro forte de incenso que vinha das roupas dela. Ela estendeu as duas mãos com aquelas unhas compridas e sujas e pegou minha mão direita com uma firmeza que me assustou. Os dedos dela eram gelados, mesmo com aquele calor insuportável de quase 40 graus. Eu senti aquele formigamento de novo, mais forte dessa vez, como se uma corrente elétrica tivesse percorrendo meu braço inteiro. Meu estômago deu um nó, mas eu não tirei a mão. Fiquei ali quieta, esperando o que ia acontecer. Ela fechou os olhos e ficou em silêncio por uns 30 segundos, que pareceram uma eternidade. Eu olhava para ela, para o rosto enrugado dela, e ficava pensando se aquilo era real mesmo ou se era só teatro para enganar trouxa. As pessoas passavam pela feira, gritando os preços das mercadorias, rindo, conversando, e ali estava eu, metida naquela situação. De repente, a Dona Esmeralda abriu os olhos, e eu juro que tinha algo diferente naquele olhar. Não sei explicar direito, mas era como se não fosse mais ela olhando para mim, sabe? Era como se tivesse outra coisa ali dentro, usando os olhos dela para me ver. Seu marido... Ela começou a falar com uma voz meio rouca. Ele não é fiel a você não, minha filha. Tem outra mulher, uma loira. Meu coração parou por um segundo. Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em mim. O Ricardo... Meu Ricardo, diácono da igreja, pai das minhas filhas, o homem que orava comigo todas as noites? Impossível. Eu tentei soltar minha mão, mas ela apertou ainda mais forte, as unhas dela quase cravando na minha pele. Espera, não acabei ainda, ela disse com aquele mesmo tom de voz estranho que me dava arrepios. Ela continuou olhando para minha mão como se estivesse lendo um livro invisível ali. Vejo doença grave em alguém da sua família, alguém muito próximo, sua mãe. O coração dela vai parar antes do carnaval chegar. Eu senti minhas pernas começarem a tremer. Minha mãe tinha 58 anos, era saudável, caminhava todo dia na Lagoa do Taquaral, nunca teve problema de coração na vida. Como essa mulher podia falar uma coisa dessas? Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos, mas eu segurei para não chorar ali na frente de todo mundo. Tentei de novo puxar minha mão, mas era como se ela tivesse uma força sobre-humana me segurando. Foi aí que ela falou algo que fez meu sangue gelar completamente. Você tem uma marca de nascença nas costas, não tem?
em formato de lua? Minha boca abriu, mas nenhum som saiu. Como ela podia saber disso? Aquela marca era pequena, do lado direito das minhas costas, que só dava para ver quando eu estava sem roupa. Nem minhas filhas sabiam direito que existia aquilo. Só o Ricardo conhecia, e talvez minha mãe de quando eu era pequena. Ninguém mais no mundo inteiro sabia daquilo. Ninguém. Meus olhos arregalaram, e a dona Esmeralda sorriu de um jeito que me deu náusea. Você vai perder algo muito valioso, filha. Algo que você ama muito. Os olhos dela ficaram vidrados, parados, sem piscar, me encarando de um jeito que fazia minha alma tremer por dentro. E tem algo muito ruim querendo entrar na sua vida. Ele está aqui agora, bem do seu lado, esperando só uma brechinha, uma portinha aberta para poder entrar. Ela virou a cabeça para o lado, como se estivesse vendo alguém ali do meu lado, mas quando eu olhei não tinha nada, só o movimento normal da feira. Minhas pernas tremeram tanto que eu achei que ia desmaiar ali mesmo. Senti um gosto horrível na boca, amargo, como se eu tivesse comido algo estragado. Finalmente, ela soltou minha mão e eu puxei meu braço rapidinho, esfregando a palma nos shorts, como se quisesse limpar alguma sujeira invisível. Meu coração estava batendo tão rápido que eu conseguia ouvir o barulho dele no meu ouvido. A dona Esmeralda abriu uma gaveta de madeira que tinha do lado da barraca dela e tirou um saquinho pequeno de pano vermelho, daqueles que fecham com cordinha. Toma, guarda isso perto de você, ela disse, estendendo o saquinho para mim. Eu não queria pegar, mas minha mão se moveu sozinha e pegou aquilo, colocando dentro da minha bolsa sem nem pensar direito. Volta aqui na terça-feira que vem, ela falou, limpando as mãos num pano sujo. Eu faço uma limpeza espiritual em você, tiro essas energias ruins todas, essa sombra que está te seguindo. Só R$150, bem baratinho. Eu balancei a cabeça que não. Peguei minha sacola de compras do chão, que tinha ficado largada ali, e saí andando rápido, quase correndo. Sentia que todo mundo estava me olhando, que todo mundo sabia o que eu tinha acabado de fazer. Minhas pernas estavam bambas e eu precisei segurar numa barraca de verduras para não cair no chão. Quando cheguei no carro, que estava estacionado ali perto da praça, entrei e fechei a porta rapidinho, trancando tudo. Fiquei ali sentada no banco do motorista, suando frio mesmo com o calor insuportável, tentando processar tudo que tinha acabado de acontecer. Será que era verdade? Será que o Ricardo realmente estava me traindo? E minha mãe? Meu Deus, e se algo acontecesse com minha mãe? Peguei a bolsa e tirei aquele saquinho vermelho de dentro. Ele cheirava forte, um cheiro de ervas misturadas que eu nunca tinha sentido antes. Minha primeira reação foi jogar pela janela do carro, mas algo me impediu. Coloquei de volta na bolsa e dei a partida para ir embora. No caminho de volta para casa, eu tentava me convencer de que era tudo mentira, charlatanice, que aquela mulher só tinha dado uns chutes e por acaso acertou algumas coisas. Mas lá no fundo, bem lá no fundo da minha alma, eu sabia que tinha algo muito errado naquilo tudo. O jeito que ela sabia da marca de nascença, o jeito que ela falou sobre minha mãe com tanta certeza, o jeito que ela olhou para o lado como se estivesse vendo algo invisível. Quando cheguei em casa, o Ricardo estava na sala brincando com as meninas, tudo normal, tudo perfeito como sempre. Mas agora eu olhava para ele com uma desconfiança que nunca tinha sentido antes. Será que ela estava certa sobre a loira? E o pior de tudo, o que era aquela coisa que estava esperando uma brecha para entrar na minha vida? Naquela noite, eu não consegui pregar o olho, e quando finalmente dormi, os pesadelos começaram. Naquela mesma noite de sábado, eu acordei com um grito da Júlia que cortou o silêncio do apartamento. Olhei para o relógio digital da mesinha de cabeceira e vi que eram exatamente 3h14 da manhã.
O Ricardo pulou da cama assustado e a gente correu para o quarto das meninas. A Júlia estava sentada na cama suando, com os olhos arregalados de medo, apontando para o canto do quarto. Mamãe, tem um homem muito alto de preto no meu quarto. Ele está bem ali, olhando para mim. Ela gritava desesperada, tremendo inteira. A Ana Clara acordou com o barulho e começou a chorar também. Acendi a luz do quarto rapidinho e não tinha absolutamente nada ali. O quarto estava vazio, só as duas camas das meninas, o guarda-roupa rosa delas, os brinquedos espalhados pelo chão. O Ricardo olhou debaixo das camas, abriu o guarda-roupa, checou a janela que estava bem fechada. Foi só um pesadelo, minha filha, ele disse, pegando a Júlia no colo e fazendo carinho no cabelo dela. Mas eu senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. A Júlia nunca tinha tido pesadelos daquele jeito. Nunca. E a forma como ela descreveu, tão específica, tão real. Voltamos para o nosso quarto e o Ricardo apagou a luz e dormiu em 5 minutos, roncando baixinho como sempre. Mas eu fiquei ali, deitada, olhando para o teto escuro, com aquelas palavras da Dona Esmeralda martelando na minha cabeça. Tem algo querendo entrar na sua vida. Ele está aqui do seu lado. Será que era coincidência? Será que eu estava ficando paranoica por causa daquela leitura idiota da mão? Tentei orar, mas as palavras não saíam direito. Era como se tivesse um bloqueio na minha garganta. Virei para o lado, fechei os olhos com força e tentei dormir. Na segunda-feira à noite, depois de um dia cansativo no trabalho, eu que tive o primeiro pesadelo. Sonhei que eu estava na igreja, no culto de domingo, tudo normal. As pessoas cantando, o coral lá na frente, tudo certinho. Mas quando eu olhei para o púlpito, no lugar do pastor Ademir, tinha uma figura encapuzada, toda de preto, que eu não conseguia ver o rosto. A figura levantou as mãos lentamente e começou a apontar para mim. Todo mundo na igreja virou a cabeça ao mesmo tempo, me encarando com olhos vazios. A figura tirou o capuz devagar e embaixo tinha uma caveira com olhos que brilhavam em vermelho vivo, queimando como brasas. Acordei gritando. Sentei na cama de uma vez, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Estava encharcada de suor, o pijama grudado no corpo. O Ricardo acordou assustado, acendeu o abajur da mesa. "O que foi, Marcela? Tá tudo bem?" Ele perguntou com a voz sonolenta, passando a mão no meu ombro. Eu não conseguia falar, só balancei a cabeça. "Foi só um pesadelo feio, amor. Relaxa." Ele me abraçou e eu fingi que estava tudo bem, mas meu corpo inteiro tremia. Olhei para o relógio, 3h20 da manhã. De novo esse horário maldito. Levantei da cama com a desculpa de ir beber água, mas na verdade eu precisava lavar o rosto, me acalmar. Fui até o banheiro, acendi a luz, abri a torneira. Joguei água gelada no rosto várias vezes, tentando acordar direito, espantar aquelas imagens horríveis da cabeça. Quando levantei o rosto e olhei no espelho, levei o maior susto da minha vida. Por uma fração de segundo, menos de um segundo mesmo, eu vi um vulto escuro bem atrás de mim no reflexo. Uma sombra alta, sem forma definida, que estava ali parada me observando. Dei um grito e me virei rapidinho, mas não tinha nada no banheiro além de mim. O Ricardo veio correndo. "Marcela, pelo amor de Deus, o que está acontecendo?" Eu apontei para o banheiro tentando explicar, mas as palavras saíam todas embaralhadas. Tinha algo atrás de mim no espelho. Eu vi, eu juro que vi. Ele olhou para o banheiro, não viu nada, me levou de volta para a cama. "Você está muito estressada no trabalho, amor. Está tendo esses pesadelos por causa do cansaço. Amanhã melhora." Mas eu sabia que não era estresse. Eu sabia que tinha algo muito errado acontecendo e tinha começado exatamente depois daquela feira maldita. Na terça-feira de manhã, antes de sair para o trabalho, o Ricardo estava tomando café na cozinha e chamou: "Amor, vem ver uma coisa estranha aqui."
Fui até a sala e quase deixei a caneca de café cair no chão. Todas as fotos de família que a gente tinha pendurado na parede, umas 6 fotos com moldura, estavam tortas, todas. Algumas mais, algumas menos, mas nenhuma estava reta como a gente sempre deixava. Deve ter sido o vento durante a noite, o Ricardo falou, tentando arrumar as fotos. Que vento, Ricardo? As janelas estavam todas fechadas a noite inteira por causa do ar-condicionado. Eu respondi, já sentindo aquele frio na espinha de novo. Ele deu de ombros, arrumou as fotos e foi trabalhar normalmente. Mas eu fiquei ali parada na sala, olhando para as paredes, sentindo que meu apartamento não era mais o mesmo lugar seguro de antes. Peguei minha bolsa para ir trabalhar também. E quando abri, aquele cheiro forte de ervas do saquinho vermelho invadiu minhas narinas. Eu tinha jogado aquilo no lixo no domingo, tinha certeza absoluta que tinha jogado. Mas ali estava ele, dentro da minha bolsa de novo, como se tivesse voltado sozinho. Minhas mãos começaram a tremer. Joguei no lixo de novo, dessa vez bem no fundo, embaixo de outras coisas. Ao longo daquela semana, os pesadelos continuaram. Toda noite era a mesma coisa. Eu acordava entre 3 e 3:30 da manhã, sempre com sonhos horríveis, sempre sentindo que tinha algo me observando no escuro. Comecei a ter medo de fechar os olhos por muito tempo, porque toda vez que eu fechava, via flashes rápidos de coisas assustadoras, mãos saindo das paredes, vultos se movendo nos cantos, aquela caveira de olhos vermelhos me encarando. O Ricardo dizia que eu gritava dormindo, falava coisas que ele não entendia. As olheiras no meu rosto ficaram cada vez mais fundas e as pessoas no trabalho começaram a perguntar se eu estava doente. Mas como eu ia explicar o que estava acontecendo? Como eu ia contar que desde aquele dia na feira, minha vida tinha virado um pesadelo acordado? E o pior de tudo, ainda estava por vir, porque tudo que aquela mulher tinha dito ia começar a se cumprir. Uma previsão de cada vez. Na quarta-feira, dia 24 de janeiro, eu estava no trabalho tentando focar nas planilhas que precisava preencher quando meu celular tocou. Era a irmã Valdirene, que trabalhava na mesma empresa que o Ricardo, aquela distribuidora de bebidas lá no Campo Grande. A gente se conhecia da igreja. Ela era uma mulher de oração, sempre muito séria e discreta. Quando eu atendi, percebi na hora que ela estava chorando. Marcela, eu preciso falar com você. É sobre o Ricardo. Eu não queria ser eu a te contar isso, mas meu coração já começou a disparar. Minhas mãos ficaram geladas, segurando o telefone. Fala, Valdirene, pelo amor de Deus. Ela suspirou fundo do outro lado da linha e eu podia ouvir a voz dela tremendo. O Ricardo está tendo um caso com a Jéssica, aquela menina nova do setor financeiro. Ela é loira. Eu vi os dois saindo de um motel na Avenida Aquidauban na semana passada por volta das 6 da tarde. Eu estava passando de ônibus e vi claramente, Marcela, não tem como eu ter me enganado. As palavras dela caíram na minha cabeça como uma bomba explodindo. Eu parei de respirar por uns segundos. Uma loira? A cigana tinha dito, tem outra mulher, uma loira. Como ela podia saber? Como era possível? Desliguei o telefone com a Valdirene, prometendo que ia conversar com ela depois, mas eu nem sabia direito o que tinha falado. Levantei da minha mesa do jeito que estava e saí da escola, entrei no carro e fiquei ali parada no estacionamento, olhando para frente sem ver nada. 7 anos de casamento. 7 anos! A gente tinha construído uma família juntos, 2 filhas, uma vida inteira. Ele era diácono, pregava sobre fidelidade, sobre honrar o casamento. Como ele podia fazer isso? As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto sem controle, e eu socava o volante com raiva, com desespero, com uma dor no peito que parecia que ia me matar ali mesmo. Naquela noite, esperei o Ricardo chegar em casa. Fingi que estava tudo normal. Dei janta para as meninas, dei banho nelas, coloquei para dormir. Quando ele sentou no sofá para assistir televisão, eu sentei do lado dele e perguntei bem direta: quem é a Jéssica?
Vi a cor sumir do rosto dele na mesma hora. Os olhos dele arregalaram, a boca abriu, mas não saiu som nenhum. Como você? Ele começou a falar, mas parou no meio. Responde, quem é a Jéssica do seu trabalho? Eu repeti, já com a voz mais alta, as unhas cravando na palma da minha própria mão. Ele levantou do sofá, passou a mão no cabelo várias vezes, começou a andar de um lado para o outro da sala. Marcela, não é o que você está pensando. Não me trata como idiota, Ricardo. Você foi visto saindo de um motel com ela. A voz dele falhou e ele começou a chorar. Meu marido, aquele homem que eu achava tão forte, estava ali na minha frente desmanchando em lágrimas. Eu não sei o que aconteceu comigo, Marcela. Faz uns 4 meses. Eu tentei parar, eu juro que tentei, mas é como se algo me empurrasse para ela. Eu oro, eu jejuo, eu peço perdão a Deus, mas a vontade não passa. A forma como ele falou aquilo, com desespero genuíno na voz, me arrepiou inteira. Sentei no chão da cozinha e fiquei ali, simplesmente ali, sem conseguir me levantar. Fiquei 2 horas sentada naquele piso frio, apenas olhando para a parede branca do apartamento, sem pensar em nada e pensando em tudo ao mesmo tempo. O Ricardo tentou se aproximar várias vezes. Tentou me ajudar a levantar, mas eu empurrava a mão dele. As meninas me chamaram do quarto, querendo água, querendo atenção, mas eu não conseguia responder. Era como se minha alma tivesse saído do meu corpo e só tivesse ficado uma casca vazia ali no chão. A dor que eu sentia era física, como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e torcesse devagar. Quando finalmente consegui falar de novo, perguntei tudo. Quanto tempo fazia, quantas vezes eles tinham se encontrado, se ele amava ela. Ele contou que a Jéssica tinha 23 anos, a mesma idade que eu tinha quando casei com ele. E aí veio a parte que me destruiu completamente. Ela frequentava a mesma igreja que a gente. A mesma igreja. Ela era da equipe de louvor, cantava lá na frente todo domingo, e eu nunca tinha desconfiado de nada. Como eu não percebi? Será que ela olhava para mim durante os cultos, sabendo que estava dormindo com meu marido? Será que os dois riam de mim pelas minhas costas? Naquela noite, mandei o Ricardo dormir no sofá. Tranquei a porta do quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Mas no meio daquele sofrimento todo, uma coisa não saía da minha cabeça. A cigana tinha acertado. Ela tinha falado sobre uma loira e era verdade. Ela tinha visto algo que eu não sabia, algo que estava escondido na minha vida. Se ela acertou isso, será que o resto também era verdade? Será que minha mãe realmente ia... Não, eu não podia nem pensar nisso, mas a dúvida já tinha sido plantada na minha mente como uma semente venenosa. Nos dias seguintes, descobri mais detalhes que me machucaram ainda mais. A Jéssica tinha sido a pessoa que o Ricardo tinha levado naquele churrasco da empresa no mês passado, aquele que eu não pude ir porque a Júlia estava com febre. Eles tinham ido juntos no cinema. Tinham jantado em vários restaurantes. Ele gastava o dinheiro que deveria ser para nossa casa com ela. E o pior, ele confessou que se sentia completamente dominado por aquele relacionamento, que tentava terminar, mas não conseguia, como se tivesse uma força invisível empurrando ele de volta para ela sempre. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. É como se algo me empurrasse para ela. Será que não era só traição? Será que tinha mesmo algo espiritual acontecendo ali? Eu queria acreditar que tudo era coincidência, que a cigana tinha só dado um palpite sortudo e acertou por acaso. Mas lá no fundo, eu sabia que tinha algo maior acontecendo. Desde aquele dia na feira, minha vida tinha começado a desmoronar pedaço por pedaço, exatamente como ela tinha previsto. E o que me apavorava mais era lembrar da outra previsão dela, aquela sobre minha mãe, sobre o coração dela parar antes do carnaval. Faltavam menos de 3 semanas para o carnaval chegar. Eu ligava para minha mãe todo dia, inventava desculpas para passar na casa dela, checava se ela estava bem.
Ela notou minha preocupação excessiva e perguntou várias vezes o que estava acontecendo, mas como eu ia explicar? Como eu ia contar que uma cigana tinha previsto a morte dela? Então eu fingia que estava tudo bem, que eu só estava com saudade, enquanto por dentro o medo me consumia cada vez mais. Minha mãe, a dona Lúcia, tinha 58 anos e era a pessoa mais saudável que eu conhecia. Todo dia ela acordava às 6 da manhã e ia caminhar na Lagoa do Taquaral. Dava 3 voltas completas, voltava para casa suando, mas feliz da vida. Ela nunca teve pressão alta, nunca teve diabetes, nunca teve nada de problema de coração na família dela. Meu avô morreu de velhice aos 82 anos. Minha avó estava viva ainda com 79. Não tinha histórico nenhum que justificasse eu ter aquele medo todo. Mas mesmo assim, desde aquele dia na feira, eu não conseguia parar de pensar nas palavras da dona Esmeralda. O coração dela vai parar antes do carnaval. Eu tentava afastar aquilo da cabeça, me convencer de que era besteira, superstição boba. Mas toda vez que meu celular tocava e era número da minha mãe, meu coração parava por um segundo antes de eu atender. Eu tinha pesadelos com ela, sonhava que ela caía no chão, que eu chegava tarde demais, acordava suando, checava o celular para ver se tinha alguma mensagem dela. O Ricardo ainda estava dormindo no sofá, a gente mal conversava, eu ainda estava processando toda aquela dor da traição. As meninas percebiam que alguma coisa estava errada em casa. A Júlia perguntava por que o papai não dormia mais no quarto com a mamãe. No sábado, dia 10 de fevereiro de 2018, eu acordei com uma angústia horrível no peito. Era 3 dias antes do carnaval começar. 3 dias. Liguei para minha mãe de manhã cedo, umas 8 horas. Ela atendeu alegre como sempre. Oi, minha filha, já voltei da caminhada, tomei meu café, tô ótima. A voz dela era tão cheia de vida que eu quase chorei ali mesmo. Mãe, eu te amo muito, tá? Você sabe disso, né? Ela riu do outro lado. Claro que sei, filha. Que coisa estranha você falar assim do nada. Tá tudo bem? Eu menti que tava. A gente conversou mais um pouco e eu desliguei me sentindo um pouco aliviada. No domingo de manhã, fui com as meninas pro culto. O Ricardo foi também, mas a gente sentou separado. Eu não aguentava olhar para ele sem sentir raiva e dor ao mesmo tempo. Durante o louvor, vi a Jéssica lá na frente cantando no microfone, toda bonita, toda jovem, com aquele cabelo loiro caindo nos ombros. Senti uma vontade enorme de subir lá e arrancar aquele cabelo dela, gritar na frente de todo mundo o que ela tinha feito. Mas eu só fiquei ali, segurando a mão da Júlia, tentando cantar os louvores com lágrimas escorrendo pelo rosto. As pessoas deviam achar que eu estava emocionada com a presença de Deus, mas era só dor mesmo. Na segunda-feira de manhã, dia 12 de fevereiro, um dia antes do carnaval, eu estava no trabalho quando meu celular tocou. Era meu pai. Meu pai nunca me ligava durante o dia. Ele sempre esperava à noite porque sabia que eu trabalhava. Meu sangue gelou antes mesmo de eu atender. Alô? A voz dele saiu quebrada, chorando. Marcela, sua mãe, ela passou mal aqui em casa. O SAMU tá vindo, mas ela não tá respondendo. Vem rápido, filha. Larguei tudo, peguei as chaves do carro e saí correndo da escola sem nem avisar ninguém. Dirigi desesperada até a casa deles no bairro Parque Prado, que ficava a uns 20 minutos de distância. No caminho, eu rezava, chorava, buzinava para os carros da frente saírem do caminho. Deus, por favor, não deixa isso acontecer. Por favor, Senhor, eu te imploro, não deixa ela morrer. Não deixa aquela previsão se cumprir. Por favor. Mas lá no fundo, uma parte de mim já sabia. Uma parte de mim já tinha sentido, já tinha visto aquilo acontecer nos meus pesadelos todas as noites. Quando cheguei na rua deles, a ambulância do SAMU já estava lá, com as luzes piscando e vários vizinhos na calçada olhando. Entrei correndo na casa. Meu pai estava sentado no sofá da sala com as mãos no rosto, chorando.
2 paramédicos estavam ajoelhados no chão da cozinha, guardando os equipamentos. Um deles olhou para mim e balançou a cabeça devagar, com aquela expressão que eu já conhecia de novelas, de filmes, mas que eu nunca pensei que fosse ver na vida real. Sinto muito. Fizemos tudo o que era possível, mas ela já tinha ido quando chegamos aqui. Minhas pernas falharam e eu caí de joelhos ali mesmo na entrada da cozinha. Minha mãe estava deitada no chão, com os olhos fechados, parecendo que estava dormindo. Mas ela não estava dormindo. Ela nunca mais ia acordar. O médico legista que veio depois, lá no IML, falou uma coisa para o meu pai que me deixou ainda mais apavorada. Eu estava do lado quando ele disse: "Senhor, eu trabalho com isso há 25 anos e esse caso é incomum." O coração dela simplesmente parou. Não tem obstrução nas artérias, não tem histórico de arritmia, não tem nada que justifique. É como se alguém tivesse desligado um interruptor. Nunca vi nada igual. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Como se alguém tivesse desligado um interruptor. Não foi natural. Eu sabia que não foi natural. A cigana tinha previsto e tinha se cumprido exatamente como ela falou. O velório foi no cemitério Parque das Flores, que fica ali perto da rodovia Santos Dumont. O caixão estava aberto e minha mãe parecia em paz, com o rostinho calmo. Mas eu não sentia paz nenhuma. Eu sentia terror. Terror puro de que aquilo tinha acontecido por minha culpa. Porque eu tinha ido naquela feira. Porque eu tinha estendido minha mão para aquela mulher maldita ler. Durante o velório, minha tia Helena, irmã da minha mãe, chegou perto do caixão, mas parou antes de chegar. Ela tem uma sensibilidade espiritual forte. Sempre teve. Desde criança via coisas que os outros não viam. Ela me olhou de longe com os olhos arregalados e fez sinal para eu ir até ela. "Marcela, tem algo muito errado aqui." Ela sussurrou perto do meu ouvido, segurando meu braço com força. "Tem uma presença muito ruim, muito pesada nesse ambiente. Mas não é pela Lúcia, não. É por você. Tem algo sombrio te seguindo, minha filha. O que você fez? Que porta você abriu?" Eu comecei a chorar desesperada ali mesmo, me agarrei nela. "Eu fui numa cigana, tia. Ela leu minha mão. Ela falou que minha mãe ia morrer antes do carnaval. E aconteceu. Tudo aconteceu exatamente como ela disse." Minha tia me abraçou apertado, fazendo oração em voz baixa. Mas eu sentia que já era tarde demais. O estrago já estava feito. Naquela noite, depois do enterro, eu voltei para casa exausta, destruída por dentro. As meninas ficaram na casa da minha sogra porque eu não tinha condições de cuidar delas. O Ricardo tinha ido para o velório, tinha tentado me consolar, mas eu não quis que ele me tocasse. Deitei na cama sozinha, ainda com a roupa do enterro, sem força nem para trocar. Dormi por puro esgotamento. E às 3 da manhã acordei. Mas dessa vez foi diferente. Eu não conseguia mexer nenhum músculo do meu corpo. Estava completamente paralisada. Só os olhos se moviam. Senti um peso horrível no meu peito, como se alguém muito pesado tivesse sentado em cima de mim, esmagando meu pulmão. E foi aí que eu vi. No pé da minha cama tinha uma figura. Uma figura alta, completamente negra, sem forma definida direito, como se fosse feita de sombra pura. E aquela coisa apontou o dedo para mim. Tentei gritar, tentei orar, mas minha boca não abria, nenhum som saía. Aquilo durou 2 minutos, que pareceram 2 horas. Quando finalmente consegui me mexer, estava encharcada de suor, tremendo tanto que meus dentes batiam. E no fundo do meu coração, eu sabia. Aquela coisa que a cigana tinha dito que estava esperando uma brecha. Ela tinha entrado. Depois daquela noite horrível, eu simplesmente não era mais a mesma pessoa. Nos primeiros dias, depois do enterro da minha mãe, todo mundo achou que era luto normal, que eu estava em choque, em depressão. Mas eu sabia que era diferente. Tinha algo errado dentro de mim, algo que não era meu,
Comecei a ter pensamentos que nunca tive na vida, pensamentos horríveis, blasfêmias contra Deus que apareciam na minha cabeça do nada. Eu estava lavando louça e de repente vinha um pensamento xingando o nome de Jesus. E eu ficava apavorada porque eu não tinha pensado aquilo, mas tinha vindo de dentro da minha própria mente. No primeiro culto que eu fui depois do enterro, na quarta-feira de cinzas, mal entrei na igreja e senti uma náusea violenta. O estômago revirou e eu tive que sair correndo para o banheiro. Vomitei tudo que tinha comido. Fiquei ali ajoelhada no chão frio daquele banheiro da igreja, suando frio, tremendo. Voltei para o salão e tentei sentar, mas a sensação de mal-estar continuava. Quando o pastor Ademir começou a pregar, cada palavra que ele falava parecia uma agulha enfiando no meu cérebro. Eu queria tampar os ouvidos, queria sair correndo dali, mas forcei ficar porque não queria que as pessoas percebessem. A minha Bíblia, aquela que eu tinha ganhado no meu batismo, que eu lia todo dia desde os 15 anos de idade, agora me dava agonia só de olhar. Um dia tentei abrir ela para ler o Salmo 91, que sempre me acalmava. Quando segurei o livro, senti um calor estranho nas mãos. Não era queimadura, mas era um desconforto físico forte. Abri na página e as palavras pareciam embaralhadas, dançando na frente dos meus olhos. Fechei o livro rapidinho e joguei longe na cama, com o coração disparado. Como era possível a palavra de Deus me causar esse tipo de reação? Minha personalidade começou a mudar de um jeito que assustava até a mim mesma. Eu sempre fui uma mãe paciente, calma, carinhosa com as meninas, mas agora eu explodia por qualquer coisinha. A Júlia derramou suco no chão da cozinha sem querer e eu gritei com ela de um jeito tão agressivo que a coitadinha começou a chorar desesperada. Quando vi a carinha dela toda assustada, eu mesma me assustei com a minha reação. Não era eu aquilo. Eu pedi desculpa, abracei ela, mas percebi que tinha algo muito errado acontecendo comigo. O Ricardo, que ainda estava dormindo no sofá, mas passava os dias em casa por causa das meninas, começou a me olhar com medo também. Uma noite, ele me contou algo que me deixou gelada. Marcela, você sabe que você fala dormindo? Eu sabia que eu tinha pesadelos, que acordava suando, mas falar dormindo era novidade. Que tipo de coisa eu falo? Perguntei com o coração já acelerado. Ele hesitou. Passou a mão no rosto cansado. Você fala numa língua estranha. Não é português, não é inglês, não é nada que eu reconheça. É uma língua gutural, sombria, parece aqueles filmes de terror que a gente via antes de se converter. E você fala alto, com uma voz que não parece sua. Senti meu sangue gelar nas veias. As meninas começaram a ter medo de mim, principalmente a Júlia, que era mais velha, e percebia as coisas. Um dia ela estava desenhando na mesinha da sala enquanto eu fazia almoço na cozinha. Quando fui ver o desenho dela, quase deixei a panela cair no chão. Ela tinha desenhado nossa família, o pai dela, ela mesma, a irmãzinha Ana Clara, todos sorridentes e coloridos. Mas atrás de mim, ela tinha desenhado uma coisa enorme e preta, muito maior que eu, com 2 círculos vermelhos que pareciam olhos. Júlia, o que é isso atrás da mamãe? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ela olhou para o desenho como se fosse a coisa mais normal do mundo. É aquele homem preto que fica do seu lado, mamãe. Você não vê ele, não? Peguei aquele desenho, rasguei em 1000 pedaços e joguei no lixo. Sentei no sofá com as mãos tremendo, tentando processar o que minha filha de 6 anos tinha acabado de falar. Ela via algo do meu lado, algo preto com olhos vermelhos, a mesma coisa que eu tinha visto no pé da minha cama naquela noite, a mesma coisa que a cigana tinha falado que estava esperando uma brecha. E agora aquilo não estava mais esperando. Aquilo tinha entrado, tinha se agarrado em mim como um carrapato e eu não sabia como tirar. Comecei a falar sozinha, sem perceber. Eu estava arrumando as coisas em casa e, de repente, me pegava tendo conversas inteiras com alguém que não existia.
Uma vez, a Ana Clara entrou no quarto enquanto eu dobrava roupas e perguntou: Mamãe, com quem você está falando? Eu parei confusa. Não estou falando com ninguém, filha. Tá sim, eu ouvi você conversando. Aquilo me apavorou, porque eu não lembrava de ter falado nada em voz alta, mas aparentemente eu tinha. Eu estava perdendo o controle da minha própria mente, da minha própria boca. O Ricardo tentou me convencer a procurar um psicólogo, disse que eu estava em depressão profunda por causa da morte da minha mãe e da crise no nosso casamento. Mas eu sabia que não era depressão. Depressão não faz sua filha de 6 anos desenhar uma entidade sombria do seu lado. Depressão não faz você falar línguas estranhas durante o sono. Depressão não faz você sentir, literalmente, uma presença maligna te seguindo por todos os cômodos da casa. Eu tinha lido sobre essas coisas, sobre opressão demoníaca, sobre possessão, mas sempre achei que eram exageros, histórias inventadas. Agora eu estava vivendo isso na pele, e era mais aterrorizante do que qualquer filme de terror que eu já tinha assistido. Uma tarde, a dona Célia, minha vizinha do apartamento de baixo, subiu para falar comigo. Ela era uma senhora de uns 65 anos, evangélica da congregação cristã, sempre foi muito simpática comigo. Marcela, eu não queria me meter, mas tem acontecido coisas estranhas no meu apartamento. Barulhos na madrugada, como se tivesse alguém arrastando móveis lá em cima. Meus cachorros latem olhando para o teto toda noite. Você tá bem, filha? Eu não sabia o que responder. Pedi desculpas pelos barulhos, disse que estava passando por uma fase difícil e ela foi embora. Mas depois que ela saiu, eu entrei no meu quarto, fechei a porta e chorei desesperada. Aquela coisa que estava comigo estava afetando até os vizinhos, até os animais sentiam a presença daquilo. Eu tinha me tornado um perigo para todo mundo ao meu redor. E o pior, eu sentia que isso era só o começo, que ia piorar muito mais antes de melhorar. No início de março, quase um mês depois da morte da minha mãe, eu estava num estado deplorável. Tinha perdido 4 quilos, as olheiras eram fundas como buracos, meu cabelo estava caindo em mechas toda vez que eu penteava. No trabalho, já tinham me chamado a atenção 2 vezes porque eu estava cometendo erros básicos, esquecendo compromissos, chegando atrasada. As meninas praticamente moravam na casa da minha sogra porque eu não tinha condições de cuidar delas direito. E os fenômenos sobrenaturais só pioravam. Objetos caindo sozinhos, portas batendo sem vento, aquela sensação constante de estar sendo vigiada. Eu precisava de ajuda, mas não sabia onde buscar. Foi aí que eu tive a pior ideia da minha vida. Lembrei da dona Esmeralda, lá da feira. Ela tinha previsto tudo certinho, ela sabia das coisas, ela tinha oferecido fazer uma limpeza espiritual em mim. Na minha cabeça desesperada, fazia sentido. Se ela conseguia ver essas coisas, talvez ela conseguisse tirar também. Eu sei que parece loucura agora, mas quando você está sendo atormentada dia e noite por algo que você não consegue explicar, você faz qualquer coisa para acabar com aquilo. Decidi que ia voltar na feira no sábado seguinte. Na sexta-feira de manhã, véspera de eu ir na feira, minha cunhada Patrícia me ligou. Ela é irmã do Ricardo, uma mulher de oração poderosa, intercessora da igreja há mais de 15 anos. Marcela, eu tive um sonho muito ruim com você essa noite. Sonhei que você estava entrando num lugar escuro, cheio de velas pretas, e quando você saiu de lá, tinha cobras enroladas no seu corpo. Por favor, não saia de casa hoje não. Fica em casa, descansa. Eu ouvi o que ela falou, agradeci, mas na minha cabeça já estava decidido. Desliguei o telefone na cara dela com uma desculpa qualquer e continuei me arrumando. No sábado de manhã, acordei cedo e fui direto para a feira do Largo do Rosário. Meu coração batia forte conforme eu me aproximava, uma mistura de medo e esperança ao mesmo tempo. Quando cheguei na área onde ficava a barraca da dona Esmeralda, ela estava lá, no mesmo lugar, como se estivesse me esperando. Quando ela me viu, um sorriso estranho se abriu no rosto enrugado dela.
Eu sabia que você ia voltar, filha. Elas sempre voltam. A forma como ela disse "elas" me deu arrepios, mas eu ignorei o sinal de alerta que gritava dentro de mim. Contei tudo para ela. Os pesadelos, a paralisia do sono, as vozes, os pensamentos horríveis, minha filha desenhando aquela coisa preta, a morte da minha mãe exatamente como ela tinha previsto. Ela balançou a cabeça enquanto eu falava, como se já soubesse de tudo. Tá vendo? Eu tentei te avisar, mas você não quis fazer a limpeza quando eu ofereci. Agora o coiso já entrou de verdade, já se agarrou em você. Vai ser mais difícil tirar, muito mais difícil. Meu estômago revirou. Você consegue tirar? Por favor, eu pago o que for preciso. Ela coçou o queixo pensativa. Consigo sim, mas agora vai custar R$300 e tem que ser hoje mesmo, agora. Eu tinha exatamente R$280 na carteira. Era o dinheiro que eu tinha guardado para comprar remédio para a pressão do meu pai. Contei para ela e ela aceitou. Tudo bem, 280 serve, mas tem que vir comigo agora. Ela trancou a barraquinha dela com um cadeado velho e me levou por uns corredores estreitos nos fundos da feira, passando por depósitos de mercadoria até chegarmos num quartinho que eu nem sabia que existia ali. Era um cômodo minúsculo, sem janela, que cheirava horrível a mofo misturado com incenso. Tinha velas pretas por todo lado, imagens estranhas que eu não reconhecia penduradas nas paredes. Um altar improvisado feito de caixote com um copo cheio de um líquido vermelho escuro. No meio do altar tinha uma estatueta pequena, de uns 20 centímetros, que representava uma criatura com chifres, olhos fundos e um sorriso macabro. Aquilo me deu uma repulsa imediata. Cada célula do meu corpo gritava para eu sair correndo dali. Mas eu fiquei. A dona Esmeralda mandou eu sentar no chão, num tapete velho e sujo. Ela acendeu as velas pretas uma por uma, apagou a luz do quartinho e começou a murmurar palavras numa língua que eu não entendia. Eram palavras pesadas, que pareciam raspar na garganta dela quando saíam. Ela jogou um pó branco em mim que ardia quando tocava minha pele. Então, ela pegou aquele copo com o líquido vermelho e estendeu para mim. Bebe tudo. Eu olhei para o copo, hesitante. O líquido era grosso, viscoso, vermelho escuro demais para ser suco. O que é isso? Perguntei com a voz tremendo. Não pergunta, só bebe se você quer ficar livre. Fechei os olhos e bebi. O gosto era a coisa mais horrível que eu já coloquei na boca. Metálico como sangue, misturado com algo amargo e podre que me deu ânsia. Engoli com dificuldade, sentindo aquilo descer pela garganta como lama. Até hoje, eu não sei o que era aquele líquido, mas tenho certeza que não era nada de Deus. A dona Esmeralda continuou o ritual, circulando ao meu redor, jogando mais pós, falando aquelas palavras estranhas cada vez mais alto. Em determinado momento, eu jurava que via aquela estatueta do demônio no altar mexer a cabeça, virando levemente na minha direção. Pisquei várias vezes, achando que era ilusão da luz das velas, mas o movimento tinha sido real, eu tinha visto com meus próprios olhos. Comecei a suar frio, a sentir tontura, o quartinho girando ao meu redor. Tá funcionando, ela disse com aquele sorriso sinistro. Sente a energia mudando? Mas eu não sentia alívio nenhum. Só sentia mais peso, mais opressão, como se tivesse algo pesado sendo colocado em cima de mim em vez de tirado. Depois de uns 40 minutos daquele ritual bizarro, ela parou e disse que tinha terminado. Pronto, filha, agora você vai melhorar. Nos próximos dias você vai sentir umas tonturas, uns mal-estares, é normal. É o corpo expulsando as energias ruins. Eu me levantei com dificuldade, tonta, nauseada. Dei os R$280 para ela e saí daquele quartinho o mais rápido que consegui. Voltei para o carro, entrei, tranquei as portas e fiquei ali sentada tentando recuperar o fôlego. Achei que tinha feito a coisa certa, que ia melhorar, mas eu estava completamente enganada. Foi o pior erro que eu podia ter cometido, porque naquela noite as coisas não melhoraram.
Elas pioraram de uma forma que eu jamais poderia imaginar, e eu finalmente entendi que eu não tinha ido buscar libertação naquele lugar maldito. Eu tinha ido me entregar ainda mais nas mãos do inimigo. Naquela mesma noite de sábado, depois daquele ritual maldito, eu cheguei em casa me sentindo péssima. A tontura era tanta que eu mal conseguia andar em linha reta e tinha uma dor de cabeça latejante que parecia que minha cabeça ia explodir. O Ricardo estava lá porque tinha buscado as meninas na casa da mãe dele e trouxe para passar o final de semana. Quando ele me viu, assustou. "Marcela, você tá com uma cara horrível. O que aconteceu?" Eu menti que tinha passado mal na rua, que devia ser pressão baixa, e fui direto para o quarto me deitar. Mal consegui tirar os sapatos antes de desmaiar na cama. Acordei às 3h15 da manhã com uma crise violenta. Meu corpo inteiro estava convulsionando, minhas pernas e braços se debatendo sem controle, como se eu estivesse tendo um ataque epiléptico. Mas eu estava consciente. Via tudo o que estava acontecendo. Só não conseguia parar. O Ricardo acordou assustado com o barulho da cama batendo na parede e acendeu a luz, gritando meu nome. Ele tentou me segurar, mas eu tinha uma força que não era normal. Com um empurrão, joguei ele para trás e ele, que pesa quase 90 quilos, voou tipo uma boneca de pano e bateu com as costas na cômoda do quarto. Ouvi o baque e o grito de dor dele, mas eu não conseguia controlar meu próprio corpo. Ele correu para a sala e ligou para a vizinha, a dona Célia, pedindo ajuda. Em poucos minutos, ela estava lá, junto com o marido dela, seu Osvaldo. Quando entraram no quarto e me viram, a dona Célia fez o sinal da cruz e começou a orar em voz alta. Eu estava caída no chão agora, me contorcendo, e começaram a sair da minha boca palavras que eu não entendia. Sons guturais, rosnados que não pareciam vir de uma garganta humana. O mais aterrorizante é que eu ouvia tudo, via tudo, mas era como se eu fosse uma passageira no meu próprio corpo, sem controle nenhum sobre o que ele fazia ou falava. O Ricardo tentou me levantar do chão, e foi aí que aconteceu algo que deixou todo mundo paralisado de medo. Quando eu olhei para ele, ele soltou meus braços na hora e recuou até bater na parede, com o rosto pálido de terror. Os olhos dela. Meu Deus, os olhos dela. A dona Célia se aproximou, olhou para o meu rosto e tapou a boca com as mãos. "Osvaldo, chama uma ambulância, rápido!" Depois eu soube o que eles tinham visto. Meus olhos estavam completamente pretos. Não tinha íris, não tinha a parte branca, nada. Só preto profundo, como 2 buracos vazios no meu rosto. O Ricardo me contou que foi a coisa mais aterradora que ele já viu na vida. Eles tentaram me levar para o hospital, mas toda vez que se aproximavam, eu ficava mais violenta, gritando, cuspindo, tentando morder. O seu Osvaldo, que era um homem forte de uns 70 anos, veterano da Marinha, segurou meus braços por trás, enquanto o Ricardo segurava minhas pernas. Mesmo assim, eu conseguia me debater com uma força que 3 pessoas adultas mal conseguiam conter. A ambulância demorou 20 minutos para chegar, e foram os 20 minutos mais longos da vida deles. Eu alternava entre convulsões violentas e momentos de rigidez total, ficando dura como uma tábua, com o corpo arqueado de um jeito que nenhum corpo humano deveria conseguir arquear. Quando os paramédicos chegaram, tentaram me aplicar um sedativo, mas eu lutei tanto que quebraram 2 agulhas antes de conseguir acertar a veia. Mesmo com o sedativo no corpo, demorou quase 15 minutos para eu começar a acalmar. Fui levada para o hospital de ambulância com o Ricardo junto. No caminho, eu entrava e saía da consciência, e nos breves momentos que eu voltava a mim, conseguia ouvir os paramédicos conversando preocupados. "Nunca vi nada igual. Isso não é convulsão normal, não. Parece aqueles casos que a gente ouve falar, mas nunca vê." Tentei falar, pedir ajuda, mas minha boca não obedecia. No hospital, fizeram todos os exames possíveis. Tomografia, ressonância, exames de sangue, tudo.
Depois de 6 horas de espera, o médico veio com os resultados. Não encontramos absolutamente nada de errado. Neurologicamente, fisicamente, está tudo normal. Não tem tumor, não tem lesão, não tem infecção, nada. Sinceramente, eu não sei explicar o que causou essa crise. O Ricardo, que estava arrasado, cansado, perguntou o que deveria fazer então. O médico recomendou acompanhamento psiquiátrico, falou sobre transtornos dissociativos, sobre trauma psicológico pela morte da minha mãe. Mas eu via no rosto dele que nem ele mesmo acreditava muito naquilo. Voltei para casa no domingo à tarde, dopada de remédios para dormir. As meninas tinham ficado na casa da minha sogra e não viram nada, graças a Deus. Mas a notícia do que tinha acontecido se espalhou rápido. No domingo à noite, minha cunhada Patrícia apareceu na minha casa. Assim que ela entrou, parou na porta da sala e seu rosto mudou completamente. Que cheiro é esse? Parece enxofre queimado. O Ricardo disse que não estava sentindo cheiro nenhum, mas ela insistiu. E por que tá tão gelado aqui dentro? Tá mais de 30 graus lá fora e aqui dentro parece uma geladeira. Ela veio até o quarto onde eu estava deitada, sentou na beirada da cama e me olhou fundo nos olhos. O que ela viu ali fez ela tremer. Marcela, olha para mim. Me diz a verdade. Você fez alguma coisa? Algum trabalho? Foi em algum lugar buscar ajuda espiritual fora da igreja? Eu não aguentei mais segurar. Desabei em lágrimas e contei tudo. A feira, a Dona Esmeralda, a leitura da mão, as previsões que se cumpriram, o ritual no quartinho escuro, o líquido estranho que eu bebi. Contei cada detalhe enquanto chorava desesperada, agarrada nela. Me ajuda, Patrícia. Tem algo dentro de mim. Eu não estou mais no controle. Eu estou com tanto medo. Patrícia me abraçou apertado e começou a chorar também, mas eram lágrimas de compaixão misturadas com preocupação profunda. Marcela, você abriu portas que não deveria ter aberto, filha. Você deu permissão legal para o inimigo entrar na sua vida. Mas eu vou te ajudar, tá me ouvindo? Deus é maior que qualquer coisa que tenha se agarrado em você. A gente vai buscar libertação. Ela pegou o celular na hora e ligou para o pastor Ademir. Explicou rapidamente a situação. Quando desligou, ela disse: ele vem aqui amanhã de tarde com a equipe de intercessão. Vamos orar por você. Vamos quebrar essas cadeias. Mas você precisa querer, Marcela. Você precisa renunciar tudo que você fez, tudo que você buscou fora de Deus. Eu balancei a cabeça desesperadamente que sim, que eu queria, que eu faria qualquer coisa para sair daquele inferno. Mas lá no fundo, eu tinha medo. Medo do que ia acontecer quando eles tentassem tirar aquela coisa de dentro de mim. Medo de que fosse tarde demais. Medo de que eu já tivesse me perdido completamente. Na segunda-feira à tarde, por volta das 4 horas, o pastor Ademir chegou no meu apartamento junto com 4 obreiros da igreja. O diácono Sérgio, a irmã Benedita, que era intercessora, o irmão Carlos, que era líder do Ministério de Libertação, e a própria Patrícia. O Ricardo tinha tirado o dia do trabalho para ficar em casa, e as meninas continuavam na casa da minha sogra. Quando eles entraram na sala, todos sentiram a mesma coisa que a Patrícia tinha sentido no dia anterior. Um frio anormal, um peso no ar, uma opressão que deixava difícil até respirar. A irmã Benedita teve que sentar no sofá porque sentiu as pernas fraquejarem. Eles me levaram para o quarto e me sentaram na cama. O pastor Ademir puxou uma cadeira e sentou na minha frente, segurando uma Bíblia velha e desgastada que ele carregava há mais de 30 anos. Marcela, antes de começarmos, você precisa confessar em voz alta tudo o que você fez. Precisa renunciar conscientemente cada envolvimento que você teve com o ocultismo. Você consegue fazer isso? Eu balancei a cabeça que sim, e com a voz tremendo, comecei a falar. Confessei que tinha ido na cigana, que tinha deixado ela ler minha mão, que tinha voltado lá e participado daquele ritual, que tinha bebido aquele líquido.
A cada coisa que eu confessava, sentia uma pressão aumentando no meu peito, como se algo dentro de mim não quisesse que eu falasse. Quando terminei de confessar, o pastor pediu para eu renunciar tudo aquilo em nome de Jesus. Eu renuncio. Eu renuncio à leitura de mão. Eu renuncio àquele ritual. Eu renuncio tudo que a dona Esmeralda fez em mim. Mal terminei a última frase e algo dentro de mim explodiu. Não sei descrever de outra forma. Foi como se uma represa tivesse se rompido. Meu corpo foi jogado para trás na cama com força e eu comecei a gritar, mas não era minha voz. Era uma voz grossa, masculina, raivosa, que saía da minha garganta, mas não era minha. Ela é minha, ela me deu permissão. Vocês não têm autoridade aqui, saiam daqui. Os obreiros não recuaram. O pastor Ademir se levantou, abriu a Bíblia e começou a ler em voz alta o Salmo 91. Eu tentei tapar os ouvidos, mas o diácono Sérgio e o irmão Carlos seguraram meus braços. A raiva que eu senti naquele momento era incontrolável, uma fúria assassina contra aquelas pessoas que só queriam me ajudar. Tentei cuspir no pastor, tentei arranhar o rosto dele, chutei o ar várias vezes tentando acertar alguém. Foram necessários 3 homens para me segurar na cama, o diácono Sérgio, o irmão Carlos e o próprio Ricardo, que chorava enquanto segurava minhas pernas que se debatiam violentamente. O pastor Ademir pegou um vidrinho de óleo de unção que ele carregava no bolso, molhou o dedo e veio na minha direção. Quando ele tentou tocar minha testa, meu corpo inteiro se contorceu tentando fugir daquele toque, como se o óleo fosse ácido. Ele conseguiu finalmente encostar o dedo na minha testa, fazendo o sinal da cruz, e eu senti uma dor aguda, uma queimação intensa naquele ponto. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele declarou com voz firme e autoridade: eu ordeno que todo espírito imundo saia dessa mulher agora. Você não tem mais direito legal sobre ela. O sangue de Jesus quebra todo contrato, toda maldição, todo pacto que foi feito. A voz que saía de mim gritou ainda mais alto. Ela assinou o contrato quando tocou na mão da velha. Ela bebeu do cálice. Ela é minha. Ela veio buscar ajuda comigo e eu dei. Ela é minha. O pastor não se intimidou. Mentiroso! Você é o pai da mentira. O sangue de Jesus é maior que qualquer contrato das trevas. A misericórdia de Deus é maior que qualquer erro que ela cometeu. Eu ordeno que você saia agora. A batalha continuou. Eles orando, cantando hinos, declarando versículos. E aquela coisa dentro de mim resistindo, gritando, blasfemando. Durou horas. Eu não sei dizer quanto tempo exatamente, porque para mim parecia uma eternidade. Em determinado momento, depois de muito tempo de oração intensa, algo mudou. Por alguns segundos breves, eu consegui voltar. Era como se eu tivesse emergido de debaixo d'água para respirar. Eu voltei a ser eu mesma por um momento. Reconheci o pastor, reconheci o Ricardo, reconheci onde eu estava. E naquele momento de lucidez, com as últimas forças que eu tinha, sussurrei com minha própria voz: me ajuda, pastor. Eu não quero isso. Por favor, me tira disso. Lágrimas genuinamente minhas escorreram pelo meu rosto. O pastor viu aquilo, viu que eu estava ali dentro ainda, lutando, e aquilo deu força renovada para ele e para os outros continuarem. Eles intensificaram as orações, formaram um círculo ao redor da cama, impuseram as mãos sobre mim. A irmã Benedita orava em línguas estranhas, aquelas línguas espirituais que vinham do Espírito Santo, e eu sentia que cada palavra era como uma espada cortando as cordas que me prendiam. O confronto chegou num clímax insuportável. Meu corpo arqueou de um jeito que parecia que minha coluna ia quebrar, e de repente eu vomitei. Mas não era vômito normal. Era uma substância preta, grossa, fedorenta como coisa podre, que manchou o lençol da cama e escorreu pelo meu queixo. O cheiro era tão horrível que o Ricardo teve que sair correndo do quarto para não vomitar também.
Vomitei aquilo 3 vezes, jorrando para fora, como se meu corpo tivesse rejeitando um veneno. E na terceira vez, eu senti algo pesado, algo que estava agarrado dentro do meu peito, se soltando. Foi uma sensação física real, como se tivessem arrancado um tumor de dentro de mim. Senti uma dor aguda no lado esquerdo do peito, bem onde fica o coração. Uma dor lancinante que me fez gritar, mas dessa vez era minha própria voz gritando. E então, silêncio. Um silêncio profundo, abençoado, depois de horas de tumulto. Meu corpo parou de se debater. Meus músculos relaxaram e eu desmaiei. Quando acordei, já era noite. Olhei para o relógio na parede. Eram quase 10 horas da noite. Eu tinha desmaiado por umas 6 horas. Ainda estava no meu quarto, mas agora estava deitada de forma normal, coberta com um lençol limpo. A irmã Benedita estava sentada numa cadeira ao lado da cama, lendo a Bíblia baixinho. Quando ela viu que eu tinha acordado, sorriu com lágrimas nos olhos. Bem-vinda de volta, irmã. Deus te libertou, você está livre. Tentei falar, mas minha garganta ardia tanto que mal saía a voz. Cada músculo do meu corpo doía, como se eu tivesse sido espancada. Mas tinha uma coisa diferente. Aquele peso horrível que eu carregava há semanas tinha ido embora. Aquela sensação de estar sendo observada, de ter algo grudado em mim, tinha sumido. Pela primeira vez desde aquele dia maldito na feira, eu me senti limpa. Eu me senti eu mesma de novo. E ali, naquela cama, fraca e dolorida, mas finalmente livre, eu chorei. Mas dessa vez eram lágrimas de gratidão, de alívio, de um tipo de paz que eu não sentia há tanto tempo que tinha até esquecido como era. Os primeiros dias depois da libertação foram de recuperação lenta, mas constante. Meu corpo estava destruído, precisei ficar de repouso por uma semana inteira. A garganta ficou roxa por dentro de tanto gritar, mal conseguia engolir água nos primeiros 2 dias. Tinha hematomas nos braços e pernas, de onde os irmãos tinham me segurado durante a manifestação. Mas a diferença era que agora, pela primeira vez em meses, eu conseguia dormir em paz, sem pesadelos, sem acordar às 3 da manhã, sem ver vultos no escuro. O silêncio na minha mente era a coisa mais preciosa que eu já tinha experimentado. O Ricardo e eu começamos um processo de cura no nosso casamento também. Ele tinha terminado definitivamente com a Jéssica depois de tudo que aconteceu, pediu transferência para outro setor da empresa para não ter mais contato com ela. A gente começou a fazer aconselhamento com o pastor Ademir toda semana, conversas profundas e dolorosas sobre traição, perdão, reconstrução de confiança. Não foi fácil. Teve muitas noites que eu ainda chorava, lembrando da dor que ele me causou. Mas o Ricardo estava genuinamente quebrantado, arrependido, e eu via que ele também tinha sido vítima de uma influência espiritual que entrou pela brecha que eu mesma tinha aberto quando fui naquela feira. 3 meses depois da libertação, numa manhã de domingo, o pastor Ademir me chamou para conversar depois do culto. Marcela, Deus me mostrou algo sobre você em oração. Você passou pelo vale da sombra da morte e saiu viva do outro lado. Essa experiência terrível não foi em vão. Deus quer usar seu testemunho para libertar outras pessoas que estão presas nas mesmas cadeias que você esteve. Ele me convidou para compartilhar meu testemunho no culto da semana seguinte. Eu fiquei apavorada com a ideia, com vergonha de expor tudo que eu tinha feito, mas senti no coração que era isso mesmo que Deus queria. Quando subi no púlpito naquele domingo e comecei a contar minha história, o silêncio na igreja era absoluto. Não tinha uma pessoa tossindo, não tinha uma criança chorando, todo mundo estava hipnotizado ouvindo. Contei sobre a curiosidade que me levou até a feira, sobre a cigana, sobre as previsões que se cumpriram, sobre a opressão, a possessão e a libertação poderosa através do nome de Jesus.
Quando terminei, várias pessoas vieram até a frente chorando, confessando que também tinham se envolvido com coisas do ocultismo, pedindo oração, pedindo ajuda. Naquele dia, eu entendi qual era o propósito de Deus ter me deixado passar por tudo aquilo. 6 meses depois da minha libertação, o pastor Ademir me convidou para ajudar no ministério de libertação da igreja. Comecei devagar, só acompanhando as sessões de oração, aprendendo, observando. Mas logo eu já estava liderando grupos, aconselhando pessoas que chegavam desesperadas com os mesmos sintomas que eu tinha tido. Eu reconhecia na hora aquele olhar assombrado, aquele peso nos ombros, aquela sensação de estar preso em algo que não consegue escapar. E eu podia olhar nos olhos delas e dizer com convicção: eu sei pelo que você está passando. Eu estive lá, mas eu estou aqui na sua frente, livre, restaurada. E o mesmo Deus que me libertou vai libertar você também. No ano seguinte, ajudei uma jovem de 19 anos chamada Camila. Ela tinha ido numa cartomante só para ver o futuro do relacionamento dela. Depois disso, começou a ter os mesmos sintomas que eu tive: pesadelos, paralisia do sono, pensamentos suicidas, mudança brusca de personalidade. Quando ela chegou na igreja trazida pela mãe, eu me vi nela. Trabalhamos com ela por 3 semanas, sessões de oração, aconselhamento, libertação. Hoje ela está completamente livre, serve a Deus e já ajudou outras pessoas que passaram pelo mesmo. Ver ela livre foi como ver minha própria libertação acontecendo de novo. E aquilo confirmou para mim que meu sofrimento tinha tido um propósito maior. O Ricardo foi ordenado pastor auxiliar 2 anos depois de tudo que aconteceu. A restauração dele foi tão profunda, tão genuína, que hoje a gente prega junto sobre casamento, sobre fidelidade, sobre como o inimigo ataca as famílias através de brechas espirituais. As meninas cresceram, a Júlia hoje tem 12 anos e a Ana Clara 9, e elas servem no ministério infantil da igreja. A Júlia me disse há alguns meses uma coisa que me fez chorar. Mãe, eu lembro daquela época que eu tinha medo de você, que eu desenhei aquele homem preto do seu lado. Mas agora eu entendo que não era você. Era algo que tinha te prendido, e ver você livre me ensinou que Deus é real, que Ele é poderoso e que nada é impossível para Ele. Uma coisa curiosa que descobrimos depois: aquela Dona Esmeralda sumiu da feira do Largo do Rosário. Uns 6 meses depois da minha libertação, eu passei lá por acaso e fui procurar a barraca dela. Perguntei para os outros feirantes e ninguém sabia dela. Um senhor que vendia temperos disse: aquela mulher, ela sumiu logo depois do carnaval de 2018. Ninguém viu ela ir embora, ela simplesmente não apareceu mais. A barraca ficou abandonada por uns dias e depois a prefeitura tirou. Era como se ela nunca tivesse existido, como se tivesse sido uma armadilha demoníaca específica montada para minha vida naquele momento. Aquilo me deu arrepios, mas também confirmou o que eu já sabia. Tinha sido uma batalha espiritual real, não imaginação minha. Hoje, em 2024, 6 anos depois de tudo que aconteceu, eu dirijo um grupo de libertação na igreja que se reúne toda terça-feira à noite. Nesses 6 anos, já vi Deus libertar mais de 80 pessoas que se envolveram com ocultismo, algumas em situações até piores que a minha. Cada libertação é uma vitória. Cada pessoa livre é um troféu da misericórdia de Deus. E eu faço questão de contar minha história sempre que posso, mesmo que seja vergonhoso, mesmo que as pessoas me julguem, porque eu sei que tem alguém assistindo, alguém lendo, alguém ouvindo que está passando exatamente pelo que eu passei. Então, se você está me ouvindo agora e já se envolveu com essas práticas, mesmo que tenha sido só uma vez, mesmo que você ache que foi só brincadeira, eu estou te dizendo: não existe só uma olhadinha.
tarô, búzios, cartomancia, horóscopo, simpatias, amarração, qualquer coisa que busque conhecimento ou poder fora de Deus, é uma porta de entrada legal para o inimigo atuar na sua vida. Eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível. Perdi minha mãe, quase perdi meu casamento, quase perdi minha própria vida e sanidade mental. Mas eu também testifico com toda a convicção do meu coração: não existe prisão que o poder de Jesus não quebre. Não existe corrente que o sangue dele não rompa. Não existe demônio que não tenha que fugir quando o nome de Jesus é declarado com autoridade. Se você está passando por opressão espiritual agora, se reconheceu sua história na minha, não espera piorar como eu esperei. Procura hoje mesmo uma igreja séria, um pastor comprometido com a palavra, uma equipe de intercessão que saiba lidar com libertação espiritual. Confessa tudo o que você fez, renuncia todo envolvimento com o ocultismo e busca a libertação que só Jesus pode dar. Não tem mágica, não tem fórmula, não tem ritual. É poder puro do Espírito Santo quebrando as cadeias das trevas. Deus pode te libertar assim como me libertou. E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilha essa história. Pode ser que essa pessoa precise ouvir exatamente isso hoje. Pode ser que esse seja o dia da libertação dela. Deus restaurou minha vida completamente, me deu uma segunda chance, me transformou de vítima em libertadora. E Ele pode fazer o mesmo por você. Em nome de Jesus, eu declaro liberdade sobre sua vida agora. Amém.